Olá, meus amigos, muito boa tarde, que ainda não chegou a noite, não é? Mas pelo horário já seria uma boa noite, né? Sejamos todos bem-vindos a mais uma live da Casa Espírita Maria de Nazaré, através da página do Facebook. Meu nome é Vânia e é sempre uma alegria, uma honra estar aqui com vocês mais uma vez para falarmos um pouco mais da doutrina espírita. Antes de iniciarmos a atividade de hoje, eu gostaria de lembrar que amanhã, dia 13 de março, entre 15 e 16h30, nós faremos a campanha de fraternidade Alta de Souza, que tem por objetivo auxiliar as famílias cadastradas com uma cesta básica, com mantimentos, e quem puder também pode doar produtos de higiene, de limpeza, roupas e calçados. Então, amanhã, entre 15 e 16h30, provavelmente serão a Vita e o Felipe que receberão aqueles que porventura queiram e possam nos auxiliar nesta missão de auxiliar as famílias cadastradas. Gostaria também de enfatizar que é algo assim extremamente importante da prática do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar deve ser realizado uma vez na semana e a duração de 20 a 30 minutos. Pode-se usar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, pode-se usar também outros livros da psicografia de Chico Xavier, por exemplo, o Fonte Viva, não é? Ditado por Emmanuel, e nós hoje abordaremos uma mensagem dele. Mas, então, o Evangelho, ele é de suma importância para a proteção do nosso lar. Ainda que façamos fisicamente essa proteção através de grades, alarmes, mas do ponto de vista espiritual, o que nos ampara é a fé, é a prática do bem, e o Evangelho no lar auxilia bastante para que no lar haja união, harmonia, solidariedade, fraternidade e respeito. Meus amigos, então agora, dados os recados, vamos iniciar a nossa atividade de hoje fazendo uma prece. Para isso, como sempre recomendo, eu gostaria de contar com a colaboração de cada um de vocês. Vamos nos unir, estamos aqui neste momento ao vivo, então as energias perpassam todos os lares que estão neste momento sintonizados conosco, pois que a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré se faz presente em cada lar. Unamos os nossos corações e oremos a prece dominical, o Pai Nosso, que Jesus, quando aqui esteve encarnado entre nós, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje, sexta-feira, a nossa atividade, ela consiste num estudo ligeiro, breve, de 3 obras da doutrina espírita. O livro Fonte Viva vai ser a primeira abordagem que faremos. É um livro ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier.
Ele é composto por 180 mensagens e é um tesouro que devemos ter conosco na cabeceira de nossa cama. E o Fonte Viva, ele é tem as outras obras também que seguem a mesma linha. Foram ditadas pelo Espírito Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, e as outras obras são Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Vinha de Luz. E com o Fonte Viva faz-se essas 4 obras. E hoje nós abordaremos a lição de número 9, cujo título é Estejamos Contentes. E Paulo diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O monopolizador do trigo não poderá abastecer-se à mesa, senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume, de um uniforme, destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro ao próximo ou de si mesmo nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro, cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco, e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Estejamos contentes. A começar pelo título, não é? Estejamos contentes. O que é estar contente? Não é aquela felicidade plena, porque sabemos que estando todos nós no mundo ainda da categoria de provas e de expiações, não nos é possível sentirmos sempre, todos os dias, aquela felicidade plena, absoluta, de maneira alguma. Porém, o que é esse contentamento? É aquela alegria da consciência tranquila. Numa ocasião, Kardec indaga aos espíritos qual seria a definição, o que seria felicidade. E então os espíritos respondem que do ponto de vista material é termos o suficiente para vivermos, e do ponto de vista moral, a consciência tranquila. Então, se temos o suficiente, como disse-nos Paulo, se temos com que nos cobrirmos, olha o que ele diz: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então ele diz, não precisamos de excessos,
não precisamos amealhar riquezas, não precisamos de valores poupudos para podermos realizar a caridade. E eu lembro também que a caridade, na maior parte das vezes, ela é realizada na forma moral e não na forma material. Porque quando Kardec também indaga aos espíritos, no livro dos espíritos, qual é o significado da palavra caridade, conforme o entendimento de Jesus, os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Portanto, vemos que para perdoarmos não é algo material. O perdão, ele nasce do coração, também da razão, mas sobretudo do coração. Indulgência para com as imperfeições alheias, ela vem da tolerância, da compreensão, do respeito, de perceber que nós erramos. Então, por que os outros também não poderiam errar? Não é verdade? E a benevolência para com todos é que dá esta brecha na benevolência para com todos de abrangermos uma caridade material. Então, não há necessidade de termos grandes somas para começar a fazer a caridade. A caridade, ela é feita no dia a dia, numa palavra de encorajamento, num sorriso, numa mensagem pelo WhatsApp, quando nos lembramos de alguém. Então, claro, a caridade material também é muito importante, tanto é que em nossa casa espírita nós temos a campanha de fraternidade, porque temos a plena certeza de que o estômago vazio, ao estômago vazio, não adianta vir com o Evangelho. Saciemos a fome do outro para depois então falarmos do Evangelho de Jesus. Então estejamos contentes com aquilo que nos acontece. Temos a tendência de estarmos contentes somente com os sucessos. Aquilo que para nós nos causa dor, tristeza, sofrimento, nós não vemos com bons olhos e não ficamos contentes. Mas o que a lição nos fala é estejamos contentes nem ontem, hoje, sempre, todos os dias, por mais que dificuldades, desafios, barreiras aconteçam, por mais que estejamos vivendo uma pandemia em que vemos o recrudescer do número de óbitos, ainda assim, estejamos contentes, porque poderia ser muito pior. Vêm-nos notícias de que a nossa transição planetária poderia ser muito mais dolorosa. Está sendo feito através de doença, pandemia, mas poderia ser através de uma guerra nuclear, onde o sofrimento seria infinitamente maior. Estejamos contentes, com fé e façamos todo o bem que estiver ao nosso alcance. Porque, na realidade, não existe maior felicidade do que proporcionar a alegria ao outro, na necessidade que o outro apresenta. Muitas vezes não é material, pode ser moral. Às vezes a pessoa precisa de um encorajamento, ela está cabisbaixa, ela está deprimida e às vezes uma palavra dita de coração, com aquela energia luminosa, bate no coração do outro e traz-lhes uma paz que a pessoa não imaginava sentir. Amigos queridos, então esta foi a mensagem do livro Fonte Viva. Estejamos contentes sempre. A vida é maravilhosa, por mais que
tenhamos tropeços, caiamos, mas toda vez que tropeçamos, tenhamos a certeza de que nós conseguiremos nos reerguer, porque Deus é nosso Pai e nos ama incondicionalmente e sempre quer o melhor para cada um dos seus filhos. Meus amigos, vamos na sequência agora. Faremos então a leitura de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. E a lição hoje deveria ter sido abordada na sexta-feira passada, mas por um lapso, uma distração minha, acabou não sendo lida. Mas agora sim nós iremos a esta questão, a esta lição, a esta mensagem que está contida no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 2 tem por título Meu Reino não é deste mundo. É uma instrução dos Espíritos e a mensagem tem por título Uma Realeza Terrena. Uma rainha de França, Havre, 1863. Lá se vão 158 anos, desde que ela foi rainha, mas em espírito ela nos transmite essa mensagem da sua experiência como rainha de França na Terra. Quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação, quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes podiam abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Eu acho belíssimo esse texto. Esta rainha, não é? Ela foi rainha entre os homens, assim diz ela, e rainha acreditou chegar ao reino dos céus. Mas que desilusão! E ela afirma que todo o seu poder, toda a sua riqueza
não o acompanharam sequer até o túmulo. Mas por que ela diz isso? Porque ela presenciou, certamente, o seu funeral em espírito. Nenhum de nós desconhece que ao desencarnarmos, somente o corpo é que morre, se degrada. O espírito, que se faz acompanhar do perispírito, que é a ligação entre o espírito e o corpo. Então, o corpo está ali, no caixão, no seu funeral, dessa rainha poderosa. Entretanto, ela pôde assistir ao seu funeral e percebeu que a partir dali o seu calvário se iniciara. A começar pelo seu orgulho de perceber que quando ela chegou no plano invisível, no plano espiritual, nossa verdadeira morada, porque nós estamos aqui transitoriamente, provisoriamente, experienciando materialmente, através desse corpo, as situações, as experiências que necessitamos para o nosso progresso. Então, esta rainha poderosa, orgulhosa, ao se deparar com a situação de que praticamente ela era uma pedinte, ela se via em frangalhos, em farrapos. Imaginemos que situação para essa rainha. Só um momento. Arrumar? A minha mãe tá falando para arrumar aqui a roupa, que tá meio torta. Obrigada. Então, que situação para o orgulho. Porque certamente foi determinado que esta rainha, logo que desencarnasse, já começasse se aperceber da situação humilhante em que ela se encontrava. Afinal de contas, perceber que aquelas pessoas a quem ela desprezava estavam numa posição espiritual muito acima dela. Imaginemos, para todo o poder que ela exerceu, os conchavos que ela fazia, os mandos e desmandos, certamente aí que ela percebeu que o reino dela não era deste mundo, porque o reino a que Jesus se referia não era um reino material, e era um reino espiritual. Então ela percebeu que o reino que ela teve na terra, nada, absolutamente nada significava no reino, no plano espiritual. E ela diz mais que para conquistar este reino no plano espiritual a que Jesus se referia, seriam necessárias humildade, caridade, benevolência para com todos. Olhe só como ela, depois de todos esses anos, séculos que ela esteve no plano espiritual, depois de muito sofrer, ela, com muita lucidez, coloca a benevolência para com todos, que é um dos tripés que os espíritos superiores nos falam, que é o significado da palavra caridade, segundo o entendimento do Mestre Jesus. Então, esta rainha nos fala que somente a caridade é a chave para abrir a porta do reino dos céus. Sem a caridade, nós só vamos ter o orgulho, o egoísmo, a prepotência, a arrogância de nos sentirmos melhores do que os outros, merecedores deste reino. Entretanto, sem a caridade, a porta
não nos será aberta. E esta é uma conquista individual. Cada um de nós percorrerá o caminho. Teremos sim auxílio, mas é um caminho solitário. Cada um de nós deverá percorrê-lo com seus erros, seus acertos, mas temos tanta oportunidade de aprender com essa doutrina que nos abre, que nos amplia a consciência. Tenhamos a certeza, religião não salva ninguém. Filosofia, dinheiro, poder, carisma, inteligência, nada disso nos salva de nós mesmos, de nossos fracassos, de tantas vidas pregressas em que falhamos fragorosamente porque não tivemos caridade. Urge termos esta consciência de que está em nossas mãos a chave para que possamos ascender a planos superiores. E essa chave atende pelo nome de caridade. Graças a Deus. Queridos irmãos, agora nós vamos a uma questão do Livro dos Espíritos. Nós estamos abordando o capítulo 11º e ele vai falar dos 3 reinos da natureza. A grosso modo, poderíamos dizer que era o reino mineral, animal, né? Mineral, vegetal e animal, na sequência, né? Evolutiva. Mas a doutrina espírita também nos fala de um 4º reino, que é o reino humano. Nós, seres humanos, somos classificados na ciência como animais. Nós somos animais. O que nos distingue dos nossos irmãozinhos ditos do reino animal inferior é que os nossos irmãozinhos, o cachorro, o gato, o leão, enfim, eles são desprovidos de raciocínio e de livre-arbítrio. Eles não têm escolha, eles estão aprisionados pelos instintos. Então, essa é a diferença. E a questão que nós vamos abordar hoje é a de número 586. É uma questão pequenina, sua resposta também é igualmente pequenina. Diz assim: as plantas têm consciência de sua existência? Olha só, se as plantas têm consciência, para ter consciência, você precisa ter o veículo do pensamento. Olha o que os espíritos nos respondem. Não. Elas não têm consciência da existência, não. Elas não pensam, não têm mais do que a vida orgânica. Então, repetindo, as plantas não pensam, portanto, elas não têm consciência do seu existir. Ainda assim, as plantas são capazes de realizar algo que nós não conseguimos, pois elas sintetizam o seu próprio alimento. Olha só, como através do processo da fotossíntese, que é um processo que as plantas, elas utilizam a água do solo, não é? O oxigênio, o gás carbônico, então a água com gás carbônico e a energia luminosa, a energia do sol, e vão então sintetizar a glicose e ainda nos oferecer oxigênio. Olha só, as plantas que não têm consciência de si mesmas são capazes de sintetizar o seu próprio alimento. Nós precisamos plantar, nós precisamos ir até o mercado comprar o alimento, nós não conseguimos. Mas as plantas, a despeito de não terem sequer consciência de si mesmas, elas nos servem de alimento, elas liberam oxigênio. Como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso. Seres
que sequer têm consciência da existência, fazem tanto. E nós, que temos consciência da nossa existência, que somos dotados de livre-arbítrio, de raciocínio, o que estamos fazendo em prol do outro? É uma questão que precisamos responder a nós mesmos. Façamos o bem, desinteressado, porque de nada valerá fazermos o bem calculado, com interesse, visando o aplauso do mundo. Não. Há aqueles ainda que fazem o bem porque temem o castigo de Deus. Lembremos, Deus não castiga ninguém. Deus nos ama, repito, incondicionalmente e nos educa através da companhia de tantos outros seres humanos. Nessas relações nós vamos nos construindo, nós vamos nos melhorando, nós vamos nos transformando para melhor. Esse é o objetivo de cada um de nós ao reencarnarmos na Terra. Sairmos desta encarnação melhores do que quando chegamos. Que possamos melhorar intelectual e moralmente. Estudemos, meus amigos. Tenhamos sempre na cabeceira de nossa cama um livro edificante. Precisamos ler, precisamos estudar, para que assim possamos cumprir o que o Espírito da Verdade nos disse a nós espíritas, lá no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos exortou: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Meus amigos, se nós formos capazes, no dia a dia, um pouquinho cada dia, se formos capazes de amar e de nos instruir, certamente sairemos desta encarnação melhores do que quando aqui chegamos, pelas vias do nosso nascimento através de nossa mãe. Queridos amigos, eram essas as mensagens, o estudo breve e ligeiro de hoje. Meus amigos, vamos unir novamente os nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos, porque a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, do município de Poá, está conosco neste momento, está ligado pelos laços da afeição, e é neste momento que todos os lares sintonizados aqui conosco estão sendo visitados, recebendo a energia amorosa desta casa abençoada. Unamos os nossos corações e agradeçamos a Maria, nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe Espiritual, a quem coube a responsabilidade e a missão de trazer Jesus à nossa luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Queridos amigos, com o decreto do governador João Dória, nós sabemos que com o recrudescer dos números da pandemia do coronavírus, as casas espíritas, a partir do dia 15, estão impedidas, as casas espíritas, os templos religiosos, né, no geral, estão impedidos, né, de praticarem, né, as suas atividades, devido à necessidade de evitar aglomerações. Então, as nossas atividades serão por este meio, virtuais. E nós rogamos a Deus que, quando possível,
tenhamos a paciência e a compreensão, quando possível, retornaremos, né, às nossas atividades presenciais. Então, a partir de segunda-feira, a Casa Espírita Maria de Nazaré não poderá abrir as portas para as atividades. Por outro lado, a campanha de fraternidade a gente vai continuar fazendo. Então, uma vez por mês, no sábado, e esse sábado vai ser amanhã, a nossa campanha. Então, a fome tem pressa. Nós não podemos deixar de fazer a campanha, porque muitas famílias estão passando por dificuldades tremendas. O pão falta à mesa. Então, a gente vai abrir uma vez por mês, uma hora e meia, para arrecadação de alimentos e depois, na segunda-feira, para distribuir esses alimentos. Meus amigos, estamos encerrando a nossa live, lembrando que todos os dias, todos mesmo, 7 dias por semana, 30 dias por mês, temos as nossas lives, sempre às 18 horas. De segunda e sexta, eu estou com vocês, com muita alegria. De terça e quarta, Sérgio. Quinta, Ezequiel. Sábado, também é o Ezequiel. E domingo, nossa amiga Arielle. Queridos amigos, um excelente final de sexta-feira. Um abraço fraterno e apertado a cada um de vocês. Um ótimo final de semana. Paz e luz aos nossos corações. Até a próxima. Fiquem com Deus. Depois vai para o YouTube uma palestra para nós, tá bom? Então nós vamos fazer uma prece agora para nós encerrarmos. Vamos fechar os olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, graças a Deus. Fique com Deus, que amanhã e que hoje possa ser um dia de luz para todos nós e até sábado, se Deus quiser.